Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 4 do terceiro artigo do Credo. Pergunta número 82. Que nos ensina o terceiro artigo do Credo, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem? O terceiro artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima, pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu desta Virgem. Neste artigo se encerram muitas verdades de fé, dogmas. Não. Somente nessa resposta nós temos aqui muitas verdades de fé sem as quais nós não podemos nos salvar. Que nós temos que crer que nosso Senhor Jesus Cristo tomou um corpo e uma alma como nós temos, ou seja, um corpo e uma alma real. A diferença é somente que nosso Senhor não tem uma natureza humana ferida pelo pecado original, mas nosso Senhor teve uma carne, um corpo verdadeiro. Temos que ter cuidado. Quando vamos estudar depois sobre as heresias, não? Dos primeiros séculos, mas isso vai ser no tempo devido. Então, houveram hereges que negaram a natureza humana de Nosso Senhor, não? Chamados monofisistas. Isso nos primeiros séculos. Negavam a realidade da natureza humana de Nosso Senhor. Então achavam que Nosso Senhor se fez visível, não? Como como anjo se faz visível, condensar o ar, uma aparência de humanidade. Então tudo isso é absurdo. Nosso Senhor é Deus verdadeiro, uma pessoa divina, natureza humana, natureza divina, vontade humana, vontade divina. Mas uma pessoa divina, e a divindade de Nosso Senhor não tira de modo algum a realidade da natureza humana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira verdade. Então, Nosso Senhor tomou um corpo e uma alma. Então, o corpo de Nosso Senhor foi formado a partir da natureza do que Nossa Senhora oferece da humanidade para Nosso Senhor. Assim como nós recebemos da nossa mãe, do nosso pai, Nosso Senhor recebeu de sua Mãe Santíssima o que era necessário para a sua concepção, e de um pai nada, porque Nosso Senhor não tem um pai humano. Aí é obra do Espírito Santo. E é muito interessante porque aqui tem um princípio criador, né? Porque tem que criar o corpo e a alma de Nosso Senhor. Aí Deus, a Santíssima Trindade, que o criou. E é por obra do Espírito Santo que acontece a encarnação, como Nossa Senhora deixa muito claro no Evangelho de São Lucas ao Arcanjo São Gabriel, né? Esse capítulo, aos devotos de Maria Santíssima, devíamos saber de memória. É muito impressionante. O capítulo 1, versículo 26 ao 38, o relato da encarnação. Versículo 28. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Nossa Senhora, a preocupação de Nossa Senhora, por isso ela pergunta, Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Então aqui, por que essa pergunta? Nossa Senhora tinha um voto de castidade. A tradição conta que Maria Santíssima
Ela tinha feito um voto de virgindade, castidade e virgindade perpétua, porque ela queria ter a honra de ser a que serviria a mãe do Messias. E justamente ela é a mãe do Messias, né? Então, mas tem esse voto que Deus aceitou de virgindade. Então, como isso vai acontecer? Aí o anjo lhe responde. O que diz São Gabriel? O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer chamar-se-á Santo e Filho do Altíssimo. E para realçar a obra milagrosa, o arcanjo no versículo 16 continua, não? Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que era tida por estéril, porque para Deus nada é impossível. Então Nossa Senhora escuta o anjo dizer, não, vai ser por obra do Altíssimo, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, por isso o santo gerado será chamado Filho de Deus. Muito bem. E ele dá um milagre, não? Aquele que fez um ventre estéril tem um filho e já é o 6º mês, nada lhe impede de fazer um útero virgem, ser mãe e permanecer virgem. Então Nossa Senhora, ao ouvir isso, diz, bom, eis aqui a escrava do Senhor. Aí as palavras que o verbo se fez que faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis a escrava, não? E é muito belo porque ela queria ser escrava do Messias, escrava da mãe do Messias. E ao ser mãe do Messias, aí elas, bom, escrava de Deus, eis a escrava do Senhor. A virgindade de Maria Santíssima antes do parto, dogma de fé. Durante o parto, porque o que foi concebido é por obra do Espírito Santo. E desde o parto, Deus, nosso Senhor, não despoja os seus servos de riqueza alguma em ordem da graça. Sendo a virgindade uma consagração especialíssima que o homem pode fazer a Deus, nosso Senhor, nunca jamais, nos requisitos da divina disposição, haverá algo que Deus peça em detrimento, em prejuízo desta virtude. Nunca, jamais isso acontecerá. E em Maria Santíssima, nós vemos isso se cumprir perfeitamente. Aceita a sua virgindade, aceita a sua castidade, aceita a sua maternidade e virgem perpétua. Isso é um dogma de fé, hein? Então, muitos católicos também, por ignorância ou por influência do protestantismo, acabam dizendo estupidezes. Aí vão falar, mas os irmãos de Jesus. Pois é, incrível, não? A igreja faz 2000 anos que existe e nunca leu essas passagens, justo ela que conservou a Sagrada Escritura, né? Pois é, nós somos idiotas, no mínimo. Não. O que quer dizer? Se é dogma de fé, logo, como que se explicam os irmãos de Jesus? A explicação de sempre. Nós sabemos que esta terminologia entre os judeus mostra um parentesco de primos irmãos, primos de primeiro grau, se chamam irmãos. Para nós não é muito diferente, nós chamamos primos irmãos, não? São primos de primeiro grau, os mais próximos. Assim que os irmãos de Jesus não são filhos de Nossa Senhora, hein? São seus sobrinhos. Só pode, não existe outra possibilidade. Uns querem aplicar a filhos de São José no primeiro matrimônio, mas tampouco isso é muito plausível. Não seria um absurdo, mas é forçado. É forçar. Sabemos que o termo irmãos naquele então, pelo menos naquele então, não sei se até hoje entre os hebreus, designava os irmãos, os primos irmãos, não necessariamente os filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E tanto que Nosso Senhor vai, últimas palavras, não a São João, eis aí tua mãe e a Maria Santíssima, eis aí teu filho, é o testamento, hein? Se tivesse uma renca de irmãos, como dizem os protestantes, Nosso Senhor não ia fazer uma coisa dessa, ia ficar com seus irmãos, mas repugna a onisciência
a onipotência ordenada de Deus Nosso Senhor, que a sua Mãe Santíssima, aquela da qual ele recebeu a sua carne sacrossanta, seu sangue adorável, não a sua natureza humana, que foi por esta natureza imolada que ele nos deu a redenção, nos remiu, nos salvou, venceu o diabo e a morte, pagou as dívidas de Adão e dos seus filhos, que esta carne fosse depois conhecida, é absurdo só de pensar, por outro homem, por santo que seja, não, é inconcebível. Em certa ocasião, já lhes contei alguma vez, o vosso servidor estava na fila, uma fila de um banco, e esta fila era um pouco grande, levou algum tempo considerável, não? E entre terços e coisas, vamos ler, e, bom, me pus a rezar, e um protestante vê que estava com um breviário, pensa que é uma Bíblia, falou, não, isso é um livro que tem uns salmos, né? Não vou explicar o que é um breviário protestante, não tem a menor ideia, até ele entender, bom, precisava de umas 2, 3 filas daquele tamanho. Pois então, aí assim, conversa vai, conversa vem, aí fala de celibato, imagens, todo o blá, 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 blá de sempre, até chegar em Maria Santíssima. Aí ele disse, não, com essas ou palavras semelhantes, melhor, vamos fazer assim, o Senhor no lugar de Nosso Senhor. O Senhor escolheria uma mulher? Sim. Qual o Senhor escolheria? A mais perfeita, a mais bela de todas. E se ela não existisse, o Senhor criaria? Perfeito, faria uma mais perfeita. O Senhor nasceria dela e depois deixaria ela ser conhecida por um homem, por qualquer... Não. Pois então, eu falei, então, Nosso Senhor não é mais inteligente, mais sábio que o Senhor? Será assim, não? Aí ficou na dele. Pois é. Nós não podemos comparar, as nossas sabedorias aos olhos e criatividades, por mais gênio que pareçamos, aos olhos de Deus não é nada. Nosso Senhor fez o melhor. E a sua mãe é sua, exclusiva sua. Aquele útero foi a sua morada, a primeira morada nessa terra. E é o seu sacrário, Não é de ninguém mais. De ninguém mais. Só ele nasceu dela. E não permitiria que outro tivesse dita semelhante. Então, a virgindade de Nossa Senhora antes, durante e depois do parto. Virgem perpétua. Por isso nós chamamos sempre Virgem Maria. Como concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo? Como concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo, concorrer o Pai e o Filho também para formar o corpo e criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo concorreram todas as 3 pessoas divinas. Porque se diz só foi concebido pelo Espírito Santo, diz só foi concebido pelo Espírito Santo, porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor, e as obras de bondade e de amor atribuem-se ao Espírito Santo. Atribui-se ao Espírito Santo, então o que é uma atribuição, mas não quer dizer que seja exclusiva do. Nós já vimos isso, comentamos em alguma ocasião. A criação se atribui ao Pai, mas as 3 pessoas divinas criam. A redenção ao Filho, mas as 3 divinas pessoas concorrem também. E ao Espírito Santo a santificação, mas as 3 divinas pessoas também trabalham por nossa santificação. Fazendo-se homem, deixou o Filho de Deus de ser Deus? Não. O Filho de Deus, fazendo-se homem, não deixou de ser Deus. Continua sendo Deus. Era, é e será sempre Deus. Não. O mesmo Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim. O Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo, perfeito Deus e perfeito homem. Nosso Senhor, Jesus Cristo, vamos insistir nisso que é de suma importância e de uma verdade de fé ignorada por muitos. Então, Nosso Senhor é o verdadeiro Deus. Nós adoramos Nosso Senhor nos seus corpos, seu sangue, sua natureza humana é adorável, está unida à divindade. Nosso Senhor é verdadeiro homem.
Sua natureza humana é real, é verdadeira. Então, Nosso Senhor teve um corpo fisicamente falando real, uma alma humana real, inteligência humana, falou, comeu, dormiu, chorou, todos esse obrar que segue, não, de uma vida humana, Nosso Senhor teve sempre no que for natural da vida humana e obviamente ordenado e não tendo as mazelas que nós temos, que complicam mais a nossa vida, que se chama pecados, desde o original aos pessoais. Mas no que for natural a natureza humana, Nosso Senhor teve, porque sua natureza humana é perfeitíssima e real, é uma real e perfeita. Quantas vontades há em Jesus? Aqui, pergunta 88. E haverá também em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana? Não. No Filho de Deus, feito homem, há só uma pessoa que é a divina. Nosso Senhor não assumiu uma pessoa humana. Por mais que seja adorada, idolatrada, a pessoa humana no Vaticano II, no Vaticano II, e hoje os direitos da pessoa humana e tudo isso, né? Eles abortam, mas só que os bandidos, tudo isso tem uns direitos invioláveis, hein? São decálogos, certo? Nosso Senhor não assumiu uma pessoa humana, é uma pessoa divina, é a pessoa divina, o Verbo eterno que se encarna, que assume uma natureza humana, mas não tem uma pessoa humana, não, pessoa divina. Quantas vontades há em Jesus Cristo? Em Jesus Cristo há duas vontades, uma vontade divina e outra vontade humana. Então, nós vamos fazer uma recapitulação. Nosso Senhor tem duas naturezas, humana e divina. Nosso Senhor, uma só pessoa, divina, duas vontades em Nosso Senhor Jesus Cristo, a divina e a humana. Tinha Jesus Cristo vontade livre? Sim, Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque poder fazer o mal é defeito e não perfeição da liberdade. Então, Nosso Senhor era livre, não? Porque a sua vontade humana é livre, como a vontade de todos os homens. Mas só que na liberdade, quando nós falávamos a respeito, e repitamos aqui, não é fazer qualquer coisa. Isso é um aspecto, mas entre coisas boas, escolher a melhor, não? Então, Nosso Senhor, nós vemos aí algo da vontade, também da ordem divina na natureza humana de Nosso Senhor, em que quando o menino Jesus, perdido e encontrado no templo, quinto mistério gozoso do Santíssimo Rosário, está aqui, Nosso Senhor com 12 anos, São Lucas capítulo 2, versículo 52, e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É uma vontade livre, ordenada, que o menino Jesus ia se desenvolvendo conforme aquela idade, e naquela idade o mais perfeito, conforme a idade. Então, estas histórias que o menino Jesus, isso é coisa dos apócrifos, não? Que nós não devemos andar lendo os apócrifos. Sei que por aí ando editando e as pessoas curiosas. O que não está no Evangelho, hein, e nem na tradição, é porque nós não devemos saber. Pois é. Mas eu queria saber, eu também, com fé em Deus Nosso Senhor e com o auxílio da sua divina graça, espero chegar no céu. E depois de chegar no céu e adorar a Divina Majestade, saudar Maria Santíssima, conhecer as constelações, hein? Deve ser magníficas, de perto. Mas antes delas, perguntar a infância de Nosso Senhor, hein? Isso é mistério. Deve ter sido impressionante. Mas então, não está nos Evangelhos. Então, o que não está nos Evangelhos e a tradição não nos relata é porque nós não devemos saber, pelo menos não agora. Estas aparições, revelações, visões e todas estas coisas semelhantes, verdadeiras, não é o caso, mas as falsas, delírios e cogitações por aí, criativos, voos da imaginação solta,
o que acontece? Colocam, como nos apócrifos, que o menino Jesus, por exemplo, conta que estava brincando com São Lázaro, não, todos pequenos, não, São Lázaro menino, Nosso Senhor menino, e então saiu um raio de luz da janela, não, como passando pelo vidro, e não fica aquele raio de luz assim? Pois então. Aí dizem que o menino Jesus subia e escorregava no raio de luz, escorregador, e São Lázaro menino, triste aí, porque fazia e caía no chão, não conseguia. Ou então as pombinhas, não, que Nosso Senhor vai, faz umas pombinhas de barro, bonitinhas, sopra e elas saem voando. Pois é, poder fazer podia, hein? O menino Jesus, 2 horas depois de nascido, até no mesmo instante, podia ir voando ao templo, hein? Sentar no altar e fazer com que fosse adorado, nenhum problema, nenhum esforço. Tem anjos que podiam carregá-lo, hein? Sem nenhum esforço, ou ele por seu próprio poder, e ter pregado todo, desde o Gênesis até o último livro, e contado tudo, e revelado o segredo de corações de todos os homens, mas não fez. Não, ele não fez. Então, Nosso Senhor, porque a vontade dele, e a vontade dele livre, podia fazer essas coisas, mas em ordenada sua vontade humana com a divina, o que faz? Nosso Senhor, em cada época, cada ano, cada fase de sua vida natural, ele ia se desenvolvendo aos olhos dos homens, porque enquanto Deus, desde a encarnação, desde a eternidade, ele é perfeitíssimo. Então, crescia em idade e graça diante de Deus e dos homens. Aí se refere à humana vontade de Nosso Senhor, à sua humana natureza, mas tudo isso em liberdade, não, totalmente livre. E como uma liberdade correta, bem usada, sempre do bem ao melhor. É uma grande desgraça, hein, da vida humana, moderna, pecadora, não? Nós temos hoje a desgraça de escolher o mal menor. Este é o critério de ação dos mais zelosos e piedosos do nosso século. Mas só que, segundo Deus, se escolhe do bem ao melhor, não do mal ao pior. É ao revés, não? Então, numa liberdade bem usada, na nossa mesa não está posto o mal e o deplorável para ser escolhido. Está posto o bem, o melhor, o óptimo para ser escolhido, não o contrário. Então, Nosso Senhor vai escolher sempre o melhor, não? E nós vemos aí também o mais árduo para nos deixar a lição do sacrifício, que é justamente o que a nossa natureza humana ferida pelo pecado é adversa à cruz. E Nosso Senhor vai escolher tudo, o mais árduo e o melhor, sempre. Livre. Serão uma e a mesma pessoa o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? Sim, o Filho de Deus e de Maria Santíssima são a mesma pessoa, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ninguém mesmo na face da terra e no céu, somente uma pessoa pode se dirigir a Deus, não, com verdade e dizer assim: Deus, meu filho. Maria Santíssima pode dizer isso com toda a verdade. O Senhor, ao ouvir isso, diz: sim, senhora, minha mãe, diga. Vai responder-la assim. Agora, o contrário, não existe ninguém salvo lá no céu que Deus Nosso Senhor vai chamar de mãe. E quem será? Maria Santíssima. Não vai chamar a ninguém, a nenhuma mulher, por santa e piedosa que seja, não. Sua mãe é Maria Santíssima, hein? E é mãe do Verbo encarnado. Então, tem muitos que dizem assim: não, mas ela não é mãe de Deus, sabe por quê? Porque ela deu só o corpo, sangue, vida natural a Nosso Senhor. Então, ela não é mãe dele. Pois é. Se assim fora, nós não teríamos mãe, porque as nossas mães fazem absolutamente a mesma coisa. Mas o fruto disso é o quê? Uma pessoa que nasce, a maternidade recai sobre esta pessoa nascida. Então, a senhora minha mãe, a senhora mãe dos senhores, o que ela é? Mãe de um monte de carne, de ossos,
uns mais carne, outros mais ossos, não. Mas elas, é isso que ela gerou? Sim, é isso, mas só que isso daí é o quê? Ou isso daqui? É uma pessoa. Logo, ela é mãe de uma pessoa? Pois é. Agora, aquela pessoa que nasceu, foi concebida, não nasceu do seu útero santíssimo, quem é essa pessoa? A segunda pessoa da Santíssima Trindade. A maternidade de Nossa Senhora, então, é mãe de Deus. Verdadeiramente mãe de Deus. Verdadeiramente mãe de Deus. Então, não caio nas falácias dos protestantes. Esses raciocínios são totalmente absurdos. Se ela não for mãe de Deus, de Nosso Senhor Jesus Cristo, então nós não temos mãe tampouco, hein? Com esse raciocínio frouxo, que a mãe só gera ossos e carne. Pois é, absurdo. E como Nosso Senhor, na sua encarnação, não assumiu uma pessoa humana, logo a mesma pessoa nascida de Maria Santíssima é a pessoa eterna gerada pelo Eterno Pai. Então Deus, Filho, eternamente tem um pai sem mãe, e a partir da sua encarnação tem uma mãe e sem pai, não? Então o pai único do Verbo, Deus Pai, e a mãe única do Verbo encarnado, Maria Santíssima, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Virgem Maria, sempre Virgem Maria, será mãe de Deus? Sim, Maria Santíssima é mãe de Deus porque é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. Sempre quando tocarem por negar algo que deveriam afirmar, ou afirmar algo que deveriam negar, não, aí vem a heresia. Algo a respeito de Nosso Senhor, sempre vai tocar Nossa Senhora, não? Então negaram a divindade de Nosso Senhor, vai tocar a maternidade divina de Nossa Senhora. Toca a humanidade de Nosso Senhor, vai tocar a maternidade também, porque nenhuma mãe gera um espectro, não? Um espírito. Impossível. Pois então, aí logo tentam, Satanás, não, por não engolir esta verdade de fé, não quis engolir, hein? É tropeço e engasgo para o demônio eternamente. Então ele, pelos seus, já do princípio, semeou estas heresias. E elas vão, com o passar do tempo, sendo cultivadas, hein? Vem as sentenças da igreja, os santos, não, que combateram essas heresias, mas elas ali na sombra das trevas vão se manter essas sementes e vão brotar no protestantismo. E sem ser exagerado ou demasiado cruel, algo disso também tem na parte conciliar. Hoje em dia que nós vemos um ressurgimento da devoção mariana muito forte, graças a Deus e a mesma sanidade das almas católicas que buscam em Nossa Senhora o que devem buscar, não? Então é impossível destruir a devoção mariana, mas devemos lembrar que depois do concílio, hein, toda a piedade mariana foi desacreditada, ridicularizada, suas igrejas, não? Se vamos a uma igreja que tem duas imagens, pelo menos uma é de Nossa Senhora, representa o quê? 50% das imagens. Parabéns, não? Então, você entra em outras igrejas. Não estou dizendo que a devoção consiste na quantidade de imagens de Nossa Senhora, não. Mas vemos que outrora se dava uma ênfase. Hoje é uma coisa que, bom, não conseguiram destruir, vamos ter que engolir, não? É própria conduta do diabo. Não posso destruir, eu vou ter que sofrer, engolir. É isso. Pois é. O protestantismo tem uns que, bom, não tanto, mas Lutero não foi um grande instrumento para a destruição do culto aos santos. E Nossa Senhora também. Por aí se vê frases dele, supostamente a Maria Santíssima, e tem católico que realmente com nem um pingo de vergonha é capaz de citar uma coisa dessa, hein? O próprio diabo podia dizer isso, e também é conhecido aquele no caso do exorcismo, que o diabo fez um poema, não a Maria Santíssima, mas não é por isso que a gente vai ler esse poema, não vamos ler esse poema todas as noites antes de dormir, hein? Ele disse a verdade, mas só que carece de toda autoridade, então, bom, disse a força ainda.
Então, nós não podemos ficar vendo este resto de devoção e ficar citando. São inimigos de Nossa Senhora. E por quê? Porque são inimigos de Nossa Senhora. Como eu lhes dizia e repito, quando uma heresia que ofender a Nossa Senhora, ofende a sua mãe. Nega algo de Nossa Senhora, vai negar de sua mãe. Há uma união muito grande entre mãe e filho. Por quê? Porque ela é mãe de Deus e Deus, Nosso Senhor, é filho de Maria Santíssima. Então, Maria Santíssima é verdadeiramente Mãe de Deus. Nós celebramos essa festa no dia 11 de outubro. 11 de outubro, a maternidade divina de Maria Santíssima. De que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. Foi concebido pelo poder, pelo Espírito Santo. Não é outra obra, é do Espírito Santo. E não existe por santo que seja, por iluminado pelo Espírito Santo que seja, outro que tenha sido. Maria Santíssima não foi concebida pelo Espírito Santo, foi concebida por São Joaquim e Santa Ana. Os patriarcas, os profetas, todos os santos, só Nosso Senhor, sua natureza, na sua encarnação, Nosso Senhor tem esta única e exclusivo modo de concepção, por obra e graça do Espírito Santo, só Nosso Senhor. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim, é de fé que Maria foi sempre virgem e é chamada virgem por excelência, sempre Virgem Maria. Nós devemos crer com todo o nosso coração nessa verdade de fé e se nós não cremos, nós não salvamos nossa alma. Não é uma coisa para ser escolhida, é uma definição de fé que nós devemos nos submeter. Maria Santíssima, sempre Virgem, Mãe de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.